só um zoom, né? E acaba ficando tempo curto. Então, bora lá. A gente vai começar um conteúdo novo, certo? Que é o Grande Império Romano, né? Então, assim, nós falamos, a primeira série do ensino médio tem na sua composição aí de conteúdo a antiguidade. Começa a falar da antiguidade, vai Idade Média, e chega até o início da sociedade, né? Discute até a modernidade. Muito bem. Então, falamos aí das grandes civilizações e vamos falar de um dos maiores impérios que se tem notícia na história, que é o Grande Império Romano, mais de 1000 anos de século, né? Mais de 1000 anos a sua temporalidade, ou seja, né? Mais de 10 séculos de história, certo? Então, é um período muito grande, historicamente falando, dentro da questão da temporalidade, mas alguns aspectos que são essenciais para a gente entender esse grande império e, principalmente, as suas influências, né? A nossa civilização, que é a civilização ocidental, tem como influência o Império Greco-Romano, né? Os gregos, de certa maneira, influenciaram muito o Império Romano na sua formação. Quando a gente começa a estudar o Império Romano, a gente lembra do Império Romano, a gente lembra, por exemplo, do estabelecimento do cristianismo, né? O cristianismo se estabelece no Império Romano, cria forma, né, grandiosa dentro do Império Romano, tão grandiosa que depois, na Idade Média, a própria cristandade ou aspecto religioso vai ser um dos aspectos mais predominantes da Idade Média. E onde isso se dá, onde isso se forma, no próprio Império Romano, que vai se cristianizar. Então, o Império Romano vai deixar de ser um império, por exemplo, politeísta, né, porque isso é uma herança que ele carrega do mundo grego, que influencia demasiadamente essa civilização, esse grupo, esse grande império. E é bem interessante falar porque lá na aula de filosofia, até na aula de história, não está na apostila, mas nós falamos da Macedônia, tá? Que era uma região do norte da Grécia, e os macedônicos tiveram como responsabilidade expandir a cultura helênica, ou seja, a cultura greca, né? A cultura grega. E essa expansão dos aspectos culturais gregos fez com que houvesse, então, uma grande influência na formação deste grande império que é o Império Romano. Lá na apostila de vocês, certo? Nós temos lá, inicia-se formação do mundo grego, lá a partir da página 28, tá? E tem uma imagem, na verdade tem duas imagens, uma na página 29 e outra na página 31, que vale a pena uma observação para a gente poder entender, né, essa temporalidade e a força desse império. Então, nós temos na página 29 os primórdios de Roma, a sua formação. Então, nós vamos ter Roma ali, o verdinho, que eram os domínios de Roma em 296 a.C., o verde escuro, o verde um pouquinho mais claro. Depois ali, né, nem chegou a 40 anos, o domínio de quase toda a Península Itálica. Então, Roma, né, o surgimento de Roma, o estabelecimento de Roma, o crescimento na Península Itálica, o rosinha, a extensão do poder do Império, tá? Que já vai lá para a Sicília, para a Sardenha, para a Córcega, para a região da Gália. Tá? No entanto, se a gente pegar na página 31, tá? Ali a gente vai ter a ideia de grandiosidade. Tá? No primeiro mapa, tá? Que é o Atlas Histórico, né? E é bem legal esse Atlas Histórico, quem tiver depois a oportunidade de ter esse Atlas Histórico ou comprar, compre, que é muito bacana. Então, primeiro tem ali uma imagem bem pequenininha, que é Roma, ali na Península Itálica. Depois vai mostrando o crescimento desse império. E a quarta imagem, a gente tem, assim, uma noção, tá, gigantesca da presença do Império Romano, né? Eles vão até a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, né? Dominam toda a região ali da França, por isso que nós somos chamados de
latinos, porque houve a fusão, um dos primeiros povos que formam o Império Romano são chamados de italiotas, de latinos, certo? Aí, por conta da questão da língua. Quando o Império Romano foi dominando inúmeros territórios e chegou também na região que nós conhecemos hoje como França, Portugal e Espanha, as populações que moravam nesses países já tinham suas línguas nativas. Tá? E a fusão do latim com as línguas nativas faladas nessas regiões, formaram-se novas línguas. O português, então é uma fusão da língua nativa da região de Portugal com o latim. O espanhol também tem essa fusão e o francês, por isso que nós somos chamados de latinos, né? América anglo-saxônica por conta da questão linguística, Canadá e Estados Unidos, e América Latina, México para baixo, somos considerados latinos pela influência linguística e aí uma influência deste grande império que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Eu quero compartilhar minha tela com vocês para conversar sobre algumas coisas que são em alguns símbolos, na verdade, do Império Romano. A gente vai falar, são imagens, mas que eu quero discutir essas imagens com vocês enquanto símbolo, enquanto questão simbólica, né? Deixa eu ver aqui. Já apareceu para vocês aí, gente? Sim. Apareceu. Sim, professora. Tá, não consigo alterar aqui. Tá, não tô conseguindo alterar, mas se vocês estão vendo, tá bom. Eu queria botar tela cheia, mas não tô conseguindo fazer essa alteração. Ele tá travando. Então, eu vou deixar assim, só pra gente ter algumas, fazer algumas, permear, né, algumas questões sobre esse nova civilização e novo mundo que nós vamos estudar. Essa primeira imagem, então, é do Panteão de Roma, certo? Nós temos aí algumas características ligadas à arquitetura, né? E a arquitetura grega, certo? Essas colunas advêm da ideia de arquitetura grega, então influência aí, só para demarcar de forma prática a influência dos gregos nessa nova civilização, está ligado à questão dos deuses, né? Então, quando o Império Romano, quando ele se funda, ele acaba... Está tudo travando aqui, peraí. Ele não consegue nem passar para a próxima imagem. Travou tudo. Peraí. Aqui. Eu vou tentar sair, gente, e vou tentar colocar de novo. Nem isso eu consigo fazer. O que será que aconteceu, né? Imagens tão legais. Vamos ver se esse aqui vai abrir, peraí. Esse abriu. Esse abriu. Tá, eu vou só inverter, gente, tá? Não importa a ordem aqui, vou só inverter o processo da própria explicação para a gente poder discutir algumas coisas que são importantes. Depois eu volto naquele slide para ver se ele travou todo, eu não conseguia passar de um slide para outro. Então, ó, a ideia é a gente começar a estudar, então, o Império Romano. Então, aqui no mapa, tá? A gente já consegue observar os principais povos formadores deste grande império. Nós vamos ter os latinos, como eu disse para vocês aqui, que são os primeiros, tá? Povos formadores de Roma, e aí nós vamos ter parte do imaginário e aí das questões das lendas, da história ali dos romanos, que são importantes, tá? São os latinos, os etruscos e os sabinos. Então, nomes desses todos que estão aqui, tá? Que são nomes marcantes e que vocês devem lembrar sempre, são os latinos, que são os primeiros ali, os formadores, depois sabinos e etruscos. Esses três nomes são importantes, é a base da formação do Império Romano, certo? Dessa nova civilização que está surgindo. E uma influência diretamente relacionada do mundo grego. Então, nós temos aí influência cultural
do mundo grego, e 3 principais povos: latinos, sabinos e etruscos, certo? Então, aqui, novamente, uma imagem para demonstrar, né, essa região que é a Roma que está se formando aqui. E é bem interessante. Roma estava protegida de forma natural. De um lado, diretamente relacionado ao rio Tibre, tá? E do outro lado, ela tinha uma série de montanhas chamadas colinas escarpadas. Então, essas montanhas que eram chamadas de colinas escarpadas têm esse nome porque era de difícil acesso, ou seja, praticamente impossível atravessar essas colinas escarpadas, chegar ao outro lado, tá? Então, colinas escarpadas... Qual que era o nome dos primeiros povos? Os 3 que vocês não podem esquecer latinos, tá? Depois, na ordem daí, se a gente for trabalhar com uma ordem, latinos, sabinos e etruscos. Os 3 principais, tá? Tá bom, prof. Obrigada. De nada, a gente pode perguntar, pode pedir para voltar, às vezes a gente vai falando rápido, tá? A gente tem um tempo mais curto na última aula, o prof acaba falando rápido, volta e pergunta, não fiquem com dúvidas. Então, muito bem, os 3 primeiros povos que vocês devem anotar, ou seja, que vocês não podem esquecer, são esses que eu acabei de falar: latinos, sabinos e etruscos. Muito bem, posição geográfica que facilitou a formação de Roma, a sua proteção, para daí o seu crescimento, tudo aconteceu porque geograficamente Roma estava num local que possibilitou que ela se desenvolvesse, crescesse, tomasse forma e aí fosse dominando territórios. Por quê? De um lado, eu tenho o rio Tibre, certo? Do outro lado, eu tenho uma proteção natural, que são as chamadas colinas escarpadas. Essas colinas escarpadas é uma série de cadeias montanhosas, tá? Escarpadas, porque você não tem um acesso, não consegue escalar essas colinas, ou seja, dificultar o acesso. Ela é uma proteção natural que Roma tinha. Na formação de Roma, nós vamos ter a história arqueológica de pesquisa e a história lendária, que no fim se cruzam, né? A arqueologia com as lendas acabam se cruzando. Então, é muito importante a gente ter em mente também, a gente está falando da antiguidade, e tudo que permeia a antiguidade está relacionado à sua formação. Como você não tem a questão da discussão da ciência, você tem a filosofia, obviamente, mas a ciência, como nós conhecemos hoje, é muito diferente a perspectiva de se pensar sobre isso. As formações dessas populações estão linkadas ao imaginário, às lendas, né? Então, a lenda da formação de Roma está ligada a 2 irmãos, Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos, segundo a lenda, tá? Eles foram colocados num cestinho às margens do rio Tibre. Então, olha só, lembra muito uma história egípcia. Eu quero só que a gente tenha em mente que quando o cristianismo surge, ele vai buscar lá na filosofia. A gente falou isso em filosofia, gente. Ele vai buscar lá na filosofia, tá, a sua base da sua formação, certo? Ele busca lá para poder ter essas discussões, para ter fundamento filosófico. As lendas também vão permear, se a gente fazer um estudo, outras situações, outros contextos. Então, a lenda dos irmãos foram salvos. Por que os irmãos Rômulo e Remo foram salvos? Porque foram colocados num cestinho e jogados às margens do rio Tibre. A mesma coisa acontece com Moisés, né? Moisés, na história egípcia,
certo? Que é o libertador do povo hebreu, também só é salvo porque é colocado num cestinho e colocado às margens do rio Nilo. Então, a história de Moisés antecede a história da formação ali do Império Romano. Então, onde se busca a formação das lendas, a construção dessas lendas em lendas que já existiam, e aí vai se construindo esses elos. Esses irmãos, então, para serem salvos, foram colocados nesse cestinho, porque nós vamos ter o Amulho, né, na história da formação de Roma, nós vamos ter uma cidade chamada Alba Longa, e essa cidade ela é formada por um herói grego, tá? O filho de Enéas. Ou seja, novamente, na formação de Roma, eu tenho a presença da mitologia, eu tenho a presença de uma lenda e eu tenho a presença dos gregos. Então, Alba Longa, que é a cidade que vai dar depois origem a Roma, ela é fundada pela lenda, pela mitologia, por Enéas, filho de um herói grego. Muito bem. E aí, nós vamos ter o Amulho assumindo o poder. Na verdade, é Númitor e Amulho quem assume o poder. E aí, existe uma disputa para estar no poder. O Amulho ele vai ter uma filha, chamada Reia. Essa filha seria herdeira do trono. Para que ela não tivesse filhos, não tivesse herdeiros, ele ficasse no poder, tipo, hashtag a vida toda, não saísse do poder, não perdesse o poder, ele mandou a sua filha para ser sacerdotisa, tá? Ou seja, ele mandou a filha para servir como sacerdotisa, ou seja, ficaria virgem a vida inteira. Mas vocês sabem que na mitologia, né, existe ali uma relação entre deuses e humanos. O deus Marte, que é o deus da guerra, na mitologia romana, teve uma relação com Reia, e Reia deu à luz a 2 crianças. Existem algumas versões de lendas que o Amulho manda enterrar a Reia viva e os bebês são colocados no rio Tibre, certo? E na história e na lenda, eles são encontrados por uma loba, a loba capitolina, que é símbolo até do time de futebol da Roma, que tem a loba como símbolo. A loba capitolina foi feita em bronze durante a Idade Média. Então, essa loba foi feita em bronze, é uma obra que foi feita em bronze durante a Idade Média, não foi nem feita nesta época. Mas, segundo a lenda e a mitologia, essa loba encontra os 2 irmãos, o Rômulo e o Remo, e amamenta-os. Certo? Existem versões da lenda que dizem que quem criou Rômulo e Remo foi a loba. Existem outras versões que dizem que a loba amamentou e as crianças ficaram com ela uma parte do tempo, ela conseguiu salvar as crianças. E um camponês encontrou essas crianças, que era o Fausto. Tá? Então, tem lendas que contam a história do camponês e lendas que não, e versões que não contam. Então, encontrou o camponês criou, essas crianças cresceram, viraram adultos, Rômulo e Remo, e queriam destronar o tio do poder. Tá? Então, voltaram a Alba Longa, que fica onde nós temos hoje aqui, nessas imediações de Roma, voltaram a Alba Longa para destronar o tio, porque eles eram herdeiros do trono. Assim o fizeram, destronaram o tio e tomaram posse, né, desse trono. A partir daí, vem mais uma coincidência com a história bíblica. 2 irmãos, lá no Antigo Testamento, também acabam matando o outro, Caim e Abel, certo? Aqui é a mesma situação. Rômulo vai matar Remo, eles disputam a região onde vai ser a localização dessa nova cidade, que vai ter o nome de Roma, certo? Eles vão buscar as respostas aos deuses, as questões auspiciosas, e essas respostas são diferentes, eles discutem, tá? E o Rômulo vai assassinar Remo. E aí funda Roma em sua homenagem. Então, a visão lendária, mitológica, de influência grega das histórias de Rômulo e Remo estão relacionadas a uma mitologia que, se a gente for fazer uma análise lá da mitologia egípcia,
ou seja, da lenda, né, da história de Moisés, certo? E também depois, se a gente for pegar a Bíblia, vai fazer um estudo lá, nós temos aí 2 irmãos, também na Bíblia, na história cristã, né, gente? Que um acaba matando o outro. Aí é que eu falo, o cristianismo, quando ele se fundamenta, quando ele vai se organizar, ele vai buscar evidências históricas para se constituir, para se construir, para construir o seu discurso. E ele busca aí. Então, lá a história de Caim e Abel está relacionada à história da própria formação de Roma. Em que sentido? Né? Nas questões ali de relações até de poder, vamos dizer assim. Então, Rômulo vai assassinar Remo, e aí Rômulo seria o primeiro rei de Roma, certo? Então, Roma começa a ser fundada numa ideia de monarquia. Então, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Todo esse império passa por 3 formas de governo: monarquia, república e império. Império é uma forma de governo. A gente usa império de 2 maneiras conceituais. Primeiro, eu uso a palavra império para falar da grandiosidade, né, territorial, de domínio, de influência cultural desta grande civilização, que são os romanos. E uso a palavra império para também denotar uma parte, quando a gente divide e estuda as questões políticas e sociais dessa grande civilização, para falar que essa grande civilização foi dividida em monarquia, certo? República e império. Então, ao invés de falarmos grande império romano, vamos falar grande civilização romana para não confundir. Essa grande civilização passou por 3 formas de governo, certo? Monarquia, república e império. Então, vamos lá. Então, aqui, eu já falei para vocês, aqui nós temos a fundação de Roma, e é bem interessante, quando eles fizeram várias pesquisas arqueológicas, tá? Para discutir a formação de Roma, o que eu disse para vocês, é como se a história lendária se cruzasse com a história arqueológica, porque a gente vai ver o porquê agora nas imagens. Olha lá. Vista da cadeia de montanhas dos Alpes, na região da comuna de Tires. Os Alpes ficam ao norte da Península Itálica, na região de encontro com o continente. Roma foi fundada no centro da península, que é uma porção de terras quase toda cercada por água. Então, Roma surgiu numa porção de terra quase toda cercada por água, e quando não estava cercada por água, estava cercada por as colinas escarpadas, ou seja, naturalmente protegida. Então, geograficamente, contribuiu muito para o desenvolvimento dessa grande civilização. Olha aí. Paisagem às margens do rio Tibre, em Roma. Então, essa paisagem está aqui nas margens do rio Tibre. Historiadores acreditam que Roma foi fundada à margem esquerda deste rio, porque ele se conectava diretamente com o mar e era próximo às rotas comerciais da época. Então, quando foi feita toda uma pesquisa arqueológica, né, eles encontraram fundamentos arqueológicos na própria lenda, porque a lenda dos irmãos e onde se funda Roma realmente está relacionada na parte arqueológica, porque a lenda fala do lado esquerdo do rio Tibre, quando a gente lê a lenda por completo, certo? Do lado esquerdo do rio Tibre, fala de uma região que tinha como se fosse uma caverna, que eles fizeram uma pesquisa arqueológica e descobriram, possivelmente localizaram que ali seria o lugar em que as crianças foram amamentadas pela loba. Então, a lenda se cruzando aí com a questão arqueológica de pesquisa científica, certo? Então, a questão ligada ao comércio, que os romanos vão ter, além da questão agrícola, uma ligação comercial, a questão do comércio para eles também vai ser bem forte. Então, por isso, do lado esquerdo, e a lenda também vai falar dessa mesma região, que está na lenda, descrita na lenda, é a região de pesquisa arqueológica, né? Então, o encontro aí entre a visão lendária mitológica e a arqueologia. Essa é a imagem da loba capitolina. Na Espanha, estátua representando a loba capitolina. Por afinal, porque a Península Ibérica foi toda dominada pelos romanos, né?
Na lenda da fundação de Roma, os gêmeos sobreviveram porque foram amamentados pela loba e depois resgatados pelo pastor Fausto. Algumas versões da lenda não falam dele, não falam desse pastor chamado Fausto. Falam que eles foram criados meio que como Mowgli, assim, né? Criados pela loba. Em outras versões, falam que eles só foram amamentados, ela conseguiu fazer com que eles sobrevivessem. As ruínas da cidade de Troia. Tá? Enéas, herói troiano, que fundou Alba Longa, teria fugido dos ataques gregos à cidade de Troia. Númitor, avô de Rômulo e Remo, era descendente de Enéas. Então, Númitor, tá? Era descendente de Enéas. E aí, o Amúlio vai destronar o Númitor. Tá? Ai, meu Deus. O Amúlio vai estar no poder quando Rômulo e Remo voltam para a Alba Longa, porque ele destrona o avô, certo? Então, ele vai destronar o avô, vai matar o avô, vai mandar aí as crianças para o rio e a mãe das crianças ser enterrada viva, certo? Então, ele destrona o Númitor, o Amúlio, e os irmãos voltam para tirar o poder de Amúlio, que tinha destronado o seu avô, e eles são realmente os herdeiros do trono, certo? Aqui mais uma imagem para mostrar a influência dos gregos, né? A deusa Minerva. Minerva é a deusa da sabedoria, ou seja, das artes da guerra, é correspondente a Atena, né? Então, nós vamos ter a mitologia romana, com suas essências lá na mitologia grega. Então, nós vamos ter toda a mitologia grega com novos nomes agora em latim, ou seja, aí com a influência romana. Aqui o templo de Hércules, acho que mais uma demonstração da questão da religiosidade, da presença da religiosidade, da presença da mitologia, e é um país que depois vai se tornar cristão, né? É uma civilização que vai se cristianizar. Então, é só para a gente demonstrar o que vai acontecer nesse percurso histórico. Uma civilização que é politeísta, que acredita em vários deuses, que recebe de herança dos gregos toda essa questão da mitologia e depois acaba se cristianizando. Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo agora. Fechar aqui. Aqui, deixa eu ver se vai agora. Aqui. Agora foi. Então, aqui são algumas imagens de representação mesmo, tá? Como eu disse para vocês, o Paternum, ou seja, esse símbolo da miscelânea ou do sincretismo da cultura grega com a cultura romana, ele por dentro. É uma grande construção lindíssima. Uma imagem mais antiga, certo? A loba capitolina. O Coliseu, né, que é um grande símbolo aí dessa grande civilização. Se eu falar um pouquinho do Coliseu, eu vou lembrar que o Coliseu, na verdade, foi construído em um dos períodos dessa grande civilização, certo? E esse período dessa grande civilização em que o Coliseu foi construído, tá? Faz parte do período do Império, certo? Então, o Coliseu foi construído, é um grande anfiteatro, que foi construído em 72 depois de Cristo. Então, essa grande civilização começa, historicamente, se formando, se organizando antes de Cristo, certo? O Coliseu é do período imperial, é o último período político em que Roma vai estar desenvolvida, ou seja, que esse grande império vai passar. E essa construção aqui foi feita pelo Flávio Vespasiano, certo? Tinha mais de 4 andares, é uma grande construção, mais de 15 andares, 15 andares, certo? 48 metros corresponde, aliás, a 15 andares de um edifício hoje, 48 metros de altura, certo? No 4º andar, que hoje corresponde a 15 andares, a altura dele, né? Ficavam a galera
tiveram mais posses. Eles tinham um sistema de teto retrátil, que para a época era uma coisa assim, tipo, fenomenal. Parte da construção dele é feita de mármore. Tem mais de 100 mil metros de mármore travertino, que foi destruído na época da Idade Média. Foi tirado várias partes de mármore do Coliseu para a construção de igrejas. Nesse período do Império Romano, que é o período imperial, tá, dessa grande civilização, nós temos uma característica muito importante, que é a cristianização também, tá? Então, o Coliseu foi construído como um grande anfiteatro para ser palco de inúmeras apresentações. Apresentações teatrais. Quando eles fizeram o Coliseu, gente, no ano que eles inauguraram o Coliseu, neste ano, teve 100 feriados. Imaginem vocês, 100 feriados, porque eles fizeram, nesses feriados, os jogos para a inauguração do Coliseu. Eles fizeram um sistema de irrigação que as primeiras apresentações dentro do Coliseu foram representações de disputas, como se fosse um conflito de... Como é que ele chama? Ai, meu pai. Marítimo, conflito marítimo, ou seja, embarcações representando guerra entre eles. Então, eles tinham todo um sistema de irrigação, enchiam a base do Coliseu de água para poder fazer isso. Demorava alguns dias, né? E aí isso demandava, além de água, tempo, a questão financeira também. Eles acabaram desistindo, só foi feito nesses primeiros 100 dias, depois não foi feito mais. Tem todo um sistema aqui por baixo, tá, gente? Como é que é? Um sistema de passagem subterrâneo, corredores subterrâneos, onde ficavam os animais e os gladiadores. Então, a sensação do Coliseu, o máximo das apresentações do Coliseu, eram a luta dos gladiadores. Inclusive, recomendo a vocês que não assistiu o clássico ainda chamado Gladiador, assista, porque demarca bem este período da história, tá? Então, tem no Netflix, certo? E é bem interessante essa demonstração. Essa ideia de anfiteatros, ela foi presente não só em Roma, mas em todas as regiões de domínio do Grande Império Romano. Por exemplo, havia anfiteatros até na região da Síria, na região do Iraque, ou seja, em todas as regiões de domínio do Império Romano, haviam esses anfiteatros. Qual era o objetivo de grandes construções, de grandes obras públicas como a do Coliseu? Espetáculos. A ideia de uma política chamada pão e circo. Ou seja, nesse período histórico, Roma vivia um período de problemas e não havia igualdade, nenhum tipo de igualdade, havia muita manifestação e havia muitos problemas sociais. Só quem tinha mais poder era Roma, tudo que estava adjacente de Roma, todas as regiões de domínio de Roma eram regiões muito empobrecidas, havia inúmeros problemas sociais, e para acalentar esta galera que estava vivendo esses problemas sociais, para acalentar todo mundo, eles fizeram esses grandes circos, vamos dizer. A ideia de política pão e circo é porque os espetáculos eram gratuitos, havia uma série de apostas, mas os espetáculos eram gratuitos, e durante esses espetáculos eram distribuídos pão ou trigo, certo? Então, mantinha-se a população com atrativos, a população esquecia do que estava acontecendo, por isso que até hoje a gente fala da política pão e circo, que é extremamente atual para a nossa civilização, é extremamente atual para a nossa civilização discutir a política pão e circo, certo? Por conta da questão da mídia. Então, hoje a política pão e circo está linkada à mídia, certo? Como a mídia pode manipular, fazendo com que as pessoas possam esquecer, né, do que está acontecendo, certo? De todos os problemas sociais e políticos, que tinha como finalidade essas grandes construções, esses grandes anfiteatros, assim como o Coliseu.
Ó, hoje nós temos aí parte dele, não foi totalmente destruído, né? Foi destruído durante a Idade Média por uma questão da igreja, né? Por eles pegarem, depois houve uma política aí de preservação, é um dos lugares mais visitados hoje, né? Então, imaginem vocês essa grande construção no ano de 72 depois de Cristo, né? Havia uma passagem única para o imperador, tá? Então, havia um camarote só para o imperador e sua família, e havia toda uma passagem para que esse imperador e sua família chegassem num lugar que eles privilegiado para eles, né? Assistirem todos os jogos. Aqui uma imagem representando a luta dos gladiadores. Para apimentar essa luta, os animais ainda estavam presentes, né? Então, colocava-se os animais para dar um gostinho a mais nessa disputa. Nesses primeiros 100 dias de jogos, eu até acho que eu anotei em algum lugar. Ah, aqui, ó. Não. Eu tinha anotado. Milhares de animais morreram nesses primeiros 100 dias de jogos, tá? Aqui havia um sistema de apostas, certo? No filme do Gladiador também vai mostrar isso, né? Os escravos e quem lutava como um gladiador, que lutava com o objetivo depois de se tornar livre, era esse o objetivo deles, né? Conseguirem a liberdade, se não morressem, obviamente. No final, tinha sempre alguém que morria, todo mundo gritava Ave César, né? Então havia aí um grande número de pessoas, tá? No filme do Gladiador tem uma cena muito clássica que é muito significativa, porque ele está ali lutando, a galera está gritando o nome dele, e ele está muito